Bom dia, turma. Bom dia a todos e a todas. Como estamos hoje? Deixa eu pausar aqui meu WhatsApp, que a gente liga esse WhatsApp web, né? E fica uma loucura total. Show. E aí, turma? Peraí que eu tô aceitando um bocado de gente aqui. Tchu, tchu, tchu. Pronto. E aí, turma, como estamos hoje? Nossa senhora, tem quase ninguém. 10 pessoas. Não, legal. Também tá entrando mais gente, né? 10 pessoas. Foi, vocês estão cansados, do semestre? Bom Não. dia. Oi, Rogério, bom dia, você tá bem? Tô sim, você? Que bom, tô bem também. Um pouquinho de sono, né? Mas acho que é natural de todo mundo. Show. Pois é, parando aí, o povo fala lá, bom dia, tudo bem com vocês? O Jaula é massa. O Jaula é sobre a filosofia moderna, um pouquinho de renascimento, um pouquinho de iluminismo. A Rogéria vive com sono. Ai, ai. Pior, Rogéria, é que eu acordo um pouquinho com sono, mas quando eu vou dormir, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dormir. E graças a Deus eu não preciso dormir muito. Então, tipo assim, eu durmo 4, 5 horas, tá massa. Aí, toda vida à noite, né? Aí da meia-noite eu tenho que dormir. Ah, que saco, eu tenho que dormir. Podia ficar acordado direto, né? Acho que o pique é tão grande. Oi, Laura, bom dia. Ah, tô tão orgulhoso porque é tanta gente entrando aqui sem a minha autorização. Eu fico só vendo os números subindo. Acho que tava em 9 pessoas, agora tá 14. Todo mundo entrou, não autorizei ninguém. Tudo bem, pessoal, vocês estão de parabéns, me deixaram orgulhoso. Porque às vezes eu tô no meio da aula e fico o bichinho, pim, 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 no meio da aula, assim, apresentando outra coisa, né? Fala, Bianquinha, bom dia. E aí, Bianquinha, você tá preparada para a aula de quinta-feira? Só quinta-feira, aula com a professora Bianca, viu? Eu vou ser o monitor e ela vai ser a professora. Não é não, Bianquinha? É sim, tô preparada. Vai dar certo. Você já nasceu preparada, né? Aí, tô imaginando a Bianca. Pois é, já nasci preparada. Ela fazendo assim, né? Que a moda é fazer isso aqui. Que para mim, eu pensei que essa história assim era de, sei lá, tipo, sou da facção, sou alguma coisa assim. Aí eu tenho uma sobrinha, né, 14 anos que ela tem. Ela me disse que não, que é uma blogueira que faz essas coisas, e aí todo mundo faz também. E, legal. Todo mundo, vírgula, eu não faço. Mas é bonito, né? Aí a Rogéria tá falando, viu, bem aqui, ó, que será show, a Bianca se garante, a Bianca é desenrolada. A Bianca não tem o que você peça para ela que ela não desenrole. Vai ser top. Pois é. Aí a aula de hoje, turma, é muito eu formando as bases para vocês entenderem o que a Bianquinha vai tratar na próxima aula, que é quinta-feira. Deixa eu ver como é que ficou aqui a divisão dos monitores. Quais monitores pegaram o quê? Ó, a Bianquinha vai falar de Hobbes. Ih, a Bianquinha de Hobbes. Aí o Felipe de Rousseau e o Matheus de Locke. E no CD a Manu, infelizmente, não vai conseguir dar aula. Aí eu falo, Vala, eu pensei que Locke fosse a Manu, viu, ô Bianquinha? Vala. Enfim, eu vou falar no CD, provavelmente eu falo de É Locke. assim, Ah, a pessoa ficou assim, eu com Thomas Hobbes, aí o Felipe com Rousseau e o Matheus com Locke. O Matheus ficou com o tema que era da Manu. tá, entendi. Não, então de boa. Aí no CD eu falo de Locke também, porque eu acho que no CD a Manu não vai conseguir, aí eu falo de Locke para eles. Aí, turma, então, existem vários filósofos contratualistas, tá? A gente vai ver esses três, né? Que é Rousseau, Locke e qual outro? Não sei se é. Vou voltar, peraí. É Rousseau, Locke e Hobbes, que é o da Bianca. Hobbes. Aí, o que é que acontece? Aí vocês, então, vão ver três contratualistas aqui comigo. Eu sei que vocês já veem isso em ciência política, vocês vão voltar a ver esses contratualistas em filosofia do direito, só que é uma matéria muito importante, a gente procura dar outra pegada, uma pegada mais filosófica mesmo. O fato é que turma, na aula de quinta, então, cada turma vai ter uma aula diferente. A aula do AB vai ser diferente da do CD, a aula da noite vai ser diferente da manhã. E aí, o que é que a gente vai fazer? Todas essas aulas que vão ser diferentes, eu vou gravar e vou passar uma atividade para vocês entregarem até pertinho da prova, até um dia antes da prova. A prova de vocês é dia 8, né? Aí eu peço para vocês entregarem essa atividade, que vai valer mais ou menos 2 ou 3 pontos, até o dia 7.
de dezembro. Então, aí como é que vocês vão fazer? Essas atividades, né, sobre esses três filósofos, ela vai valer ponto para a prova, vai integrar o ponto da prova, né? E aí eu vou gravar todas as aulas no dia 19, e no dia 24 eu vou fazer uma aula assíncrona. A aula assíncrona é aquela aula que a gente não tem, eu não fiz ainda nenhum esse semestre, mas a aula assíncrona é aquela que a gente não tem aula aqui, presencial, é aquela que o professor designa um trabalho para vocês, e vocês fazem esse trabalho. Porque eu imagino que vocês já devem estar cheio de coisa para fazer, e vocês vão ter mais 2 aulas para assistir. Então, vocês vão assistir a aula da Bianca, a aula do Felipe e a aula do Matheus. Então, a aula da Bianca vocês assistem aqui comigo na quinta, e aí depois eu disponibilizo no YouTube a aula do Matheus e do Felipe, e vocês vão ter que assistir essas aulas, porque você só vai conseguir fazer as atividades se fizer essas aulas. Então, dia 24 a gente não tem o nosso bate-encontro aqui. Dia 26, que é quinta, aí a gente se encontra e eu pergunto, galera, vocês estão com dúvidas sobre Hobbes, sobre Locke, sobre Rousseau, sobre Voltaire, sobre qualquer um, mas vocês vão fazer esses 3 primeiros. E aí, se vocês não tiverem com dúvida, eu prossigo na matéria. Fechou, turma? Então, o nosso esquema tá assim. Então, hoje eu vou dar as bases para vocês entenderem um pouco a filosofia política, né? Vai falar um pouco de Renascimento, vai falar um pouco de Iluminismo. E aí, depois que eu der essas bases, na quinta-feira a aula vai ser com a Bianquinha, eu vou ser o monitor. E aí, então, a gente vai estar junto aqui, eu vou sempre auxiliar a Bianquinha no que ela precisar. E aí, quando for terça, não tem esse bate-encontro aqui, tá bom? Na terça, vocês estão liberados para assistir os vídeos das aulas do Felipe e do Matheus. Porque se você não assistir as 3 aulas, você não consegue fazer a atividade que vai integrar o ponto da prova. Tranquilo? Oi, Lívia, bom dia, seja bem-vinda, linda. Deu para entender, turma? Acho que deu, né? Show. Então, quinta-feira, aula com a Manuzinha e comigo. E terça-feira, aula assíncrona, aula que eu vou passar esse trabalho para vocês, a gente não vai estar aqui. Oi, Suiane, bom dia, bom dia, bom dia. Show de bola. Então, vamos lá, turma. Hoje a gente passa para uma nossa nova matéria. Galera, e hoje a gente fala de Renascimento, né? Renascimento, para mim, foi um dos períodos mais incríveis da história. Foi um período de tanta produção cultural, tanta produção artística. Então, assim, se eu perguntar para vocês quais são os principais artistas que vocês conhecem, aí vocês vão me falar assim, Da Vinci, Donatello, Michelangelo, Rafael Sanzio, Caravaggio, toda essa galera, pessoal, surgiu no Renascimento. Ou seja, o Renascimento foi uma época mágica, foi uma época realmente mágica, de tanta produção artística, científica, cultural que teve naquela época, né? E o berço do Renascimento foi Florença. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma voltinha lá na Itália. Vocês vão poder ir agora só em 2022, provavelmente, porque a gente está sendo barrado em tudo quanto é canto, né? Vocês sabem. O brasileiro está cada vez pior no mundo, não só em termos... Enfim, vou nem entrar nesse mérito, mas em termos de Covid, a gente está sendo barrado em tudo. Eu mesmo gosto muito de viajar com meu irmão, estava aqui com ele desesperado, procurando qualquer lugar do mundo para ir, mas eu não sei nem se eu vou, porque, enfim, eu não sei se eu teria coragem de sair do Brasil. É verdade, Lícia. Lícia, gostei, viu, Lícia? Eu vou bater palmas até para você, porque uma aluna que faz um comentário como a que a Lícia está fazendo é porque é uma aluna realmente assídua, uma aluna que realmente está vindo para as aulas, está estudando, porque a Alicia acabou de falar, né? O professor é suspeito, todo período o senhor se empolga. E eu acho muito legal quando eu vejo isso. Ontem mesmo eu fui entrevistado pelo jornalismo, né, da Unifol. E aí eles perguntaram várias coisas, entre as coisas que eles perguntaram é qual a minha maior dificuldade, né? Quando professor nessa época de pandemia. E a minha maior dificuldade é a pedagógica. Não é a dificuldade de dar aula olhando para o computador, porque eu comecei a dar aula em 2008. Em 2008 eu já gravava aula para um cursinho que chamava Eu Vou Passar. O Eu Vou Passar, ele tinha de 800 mil a 1 milhão de acessos por dia. Foi assim incrível. Então, em 2008 eu já comecei. Primeiro no Agora Eu Passo, aí depois eu fui para Eu Vou Passar, aí depois eu fiquei no Master, aí Prime, e aí sempre eu gravei muita aula. Então, isso não me incomoda, não. O que me incomoda é a questão pedagógica, porque aí eu disse, olha, meus alunos ficam de câmera desligada, eu nem peço para eles ligarem, porque eu acho que é muito privacidade deles, eu respeito o fato deles quererem ficar com a câmera desligada, mas é muito difícil para mim, porque às vezes eu tenho a sensação que eu estou dando aula sozinho, mas graças a Deus eles participam muito, então eu sei que tem pessoas lá comigo, mas assim, eu não sei se o aluno entrou na aula e não está aí, não sei se o aluno
entrou na aula e está prestando atenção, não sei, quando eu falo alguma coisa, mesmo que ele esteja aí, eu não sei se ele entendeu, porque na sala de aula eu consigo ver o rosto, né, as expressões de vocês, então eu naturalmente repito, você não precisa nem pedir para eu repetir, aqui vocês notem que a mesma informação eu repito umas 3 vezes, né, eu sempre tenho esse hábito enquanto professor, você nem nota, que eu repito umas 3 vezes de maneira diferente, uma informação assim que é muito importante, as principais informações eu repito umas 3 vezes, mas enfim, aí eu chego e aí a minha principal dificuldade é essa. Aí me deixa muito feliz um comentário desse como a Alicia, que se ela fez esse comentário aqui, ela fez com tanta segurança, né? Porque mostra que ela vem acompanhando. Parabéns, Alicia. Só você tem a ganhar com isso. Só você tem porque você está plantando, né? O que você vai colher no futuro. E como eu já estive desse lado, né? Eu já fiz o primeiro semestre de Direito, já fiz a faculdade de Direito, eu vi o quanto valeu a pena ir para as aulas, o quanto valeu a pena estudar feito um louco, o quanto valeu a pena renunciar às coisas. Faria tudo de novo, fácil. Aí a Elaine nos empolga também, a Elaine é outra que sempre está presente, fico muito feliz. Aí a Raquel, professor, eu me desculpo por nunca ligar a câmera. Não precisa se desculpar, tá, Raquel? Tranquilo, obrigado pela consideração, obrigado pela gentileza em pedir desculpa, mas não precisa se desculpar. Eu mesmo, enquanto aluno, eu procuro ligar, mas muitas vezes eu não ligo. Porque eu sei, Raquel, às vezes você não tá bem, às vezes você não quer ficar olhando para si, às vezes você não quer se expor, sei lá, às vezes você tá fazendo outra coisa. Professor, pode falar, nesse Lívia. momento eu tô com um laço na cabeça enorme com argila verde no rosto. Aproveitando o tempo, né? Tá certo. Quem sou eu para dizer que tá errado? Tá certo. Ó, eu vou ficar na aula do professor, vou aproveitar e cuidar da minha beleza, tá certíssima. Então, assim, nem precisa se desculpar, pessoal, Raquel, todo mundo, porque eu entendo, eu sou aluno também, eu sou ser humano também, né? O que eu não posso eu tive uma professora que ela resolveu dar aula com a câmera desligada. Aí é osso, né, pessoal? Porque aí o próprio professor desligar. Ai, não, essa luz fica cansando a minha beleza. Aí desligou. Porra, sério? É sério que tu faz isso? Mas enfim, né? Professores e professores. Aí a Raquel, me desculpa, nunca ligar a câmera, mas no meu caso eu atrapalharia ela, porque tem muito movimento. Por eu estar em casa, às vezes o outro filho sobe, ó, pobre da Raquel, o filho sobe, aí provavelmente, sei lá, alguém tá lá, fala, não sei o quê, e aí é normal, pessoal, tranquilo. Aí sim, a Rogéria tá falando assim, é assim mesmo, Raquel, o meu diz, mamãe tá fazendo o que eu respondo, estou estudando, aí ele veio estudar comigo, oh, coisa fofa. Que legal, pessoal, não se preocupe não, de boa mesmo. Sim, então vamos lá. Aí, turma, então a gente vai conversar um pouco hoje sobre o renascimento, eu vou já compartilhar a minha tela. E assim, eu gosto sempre de valorizar o meu aluno, né? Eu sempre gosto de valorizar o que vocês fazem, gosto sempre de dar oportunidade. E para vocês verem os slides que a gente vai ver hoje, que estão disponíveis no AVA, né, desde o primeiro dia de aula, esses são slides que quem fez foram meus alunos dos anos anteriores. Eu passei um seminário na AV3, e aí eles fizeram um seminário espetacular mesmo. Aí eu disse, galera, eu posso usar os slides para vocês? Porque assim, você vê o nome deles, quem sabe um dia você os encontra na Unifor. Então sempre é bom essa parte de projeção, para vocês verem. Então eu vou compartilhar minha tela e vou dizer onde é que vocês acham esses slides, tá bom? Lógico que é no AVA. Show! Aí a Raquel está dizendo que é desse jeito. Então, turma, hoje a gente está indo para a nossa próxima unidade, penúltima unidade, conteúdo acabando, as aulas acabando. Então, tenham fé. Vai dar certo. Pronto. Minha tela está apresentando, turma. Eu estou aqui no nosso AVA, tá bom? Filosofia Geral. Aí a gente tem essas unidades, né? Desculpem aqui. Unidade 1, que é filosofia. 2, filosofia da antiguidade. 3, no medievo. A gente está entrando nessa quarta unidade aqui, né? Que é a filosofia na modernidade. Aí eu sempre remeto, pessoas, para esse slide aqui, que se chama os pré-socráticos, né? Que vocês já estão enjoados de ver esse slide. Oh, meu Deus, baixei 200 vezes esse slide. Vocês já estão enjoados de ver esse slide. Deixa eu baixar aqui para mim. Pronto. E aí, só para vocês conseguirem entender, porque o principal objetivo dessa disciplina é você entender a história da filosofia, né? Então, é você conseguir entender esse quadrinho aqui que toda vida eu mostro para vocês. Se você sair daqui sabendo esse quadrinho, eu atingi o meu objetivo. Então, a gente viu o período cosmológico, antropológico, sistemático e helenístico. Todo esse período é a filosofia da antiguidade. Aí a gente viu a patrística e a escolástica, né? Que foi no
nas aulas passadas. Aí na aula de hoje a gente entra nesse quadrinho aqui, ó, falando do Renascimento e da filosofia moderna e do Iluminismo. O nome do slide que eu vou apresentar se chama Iluminismo, mas aí eu vou tratar sobre o Renascimento e a filosofia moderna dentro desse Iluminismo. Então é importante que vocês saibam que o que a gente vai tratar agora, turma, inicia no século XIV. Então, a Idade Média foi no século I ao século XIV, depois de Cristo. Aí eu disse, turma, fiquem, quando vocês verem livros, vai ter livro que vai dizer que é do século II ao XIII, vai ter livro que é do século I ao XIV, não se prendam muito nesse detalhe específico não, tá? Em relação à Idade Média, em relação à filosofia cristã. Então, para ficar até mais fácil na cabeça de vocês, eu coloco, ó, 7 séculos antes de Cristo, filosofia da Antiguidade. Então, dos 7 séculos antes de Cristo até o século 0, né, século 1 antes de Cristo, aí a gente tem a filosofia da Antiguidade. Só que o período helenístico, que faz parte da filosofia antiga, da Antiguidade, ó, vai até o século 7 depois de Cristo. Eu digo, não, faça isso não. Então, filosofia da Antiguidade, antes de Cristo. Aí, filosofia da Idade Média, com Cristo até 14 séculos depois de Cristo. E aí, hoje, turma, a gente entra nesse renascimento aqui, para falar da filosofia moderna e falar do iluminismo. Então, a gente está indo para o nosso terceiro e penúltimo período da filosofia. O primeiro período foi filosofia da antiguidade, foi a nossa maior matéria, porque a gente teve que falar desses 4 bloquinhos aqui, teve que falar do que já se pensou demais, né, na humanidade, foi aí, sem sombra de dúvida. Falou de Sócrates, Platão, Aristóteles, que são grandes filósofos, Heráclito, Parmênides. A gente falou de Protágoras, Pitágoras, tanta gente a gente conversou aqui. Aí a gente veio para a filosofia medieval, a gente entendeu a patrística com Santo Agostinho, a escolástica com São Tomás de Aquino, a gente entendeu o contexto, né, dessa filosofia cristã. E agora, 14 séculos depois de Cristo, a gente inicia o Renascimento. E o Renascimento, ele rompe os valores medievais, né? O Renascimento, o objetivo do Renascimento é reviver os valores da antiguidade clássica. Então, eu sempre converso com vocês, quão injusto foram os renascentistas, né? Quão injusto foram os modernistas, que é nesse período aqui que a gente está estudando hoje. Quão injusto foram eles, porque muito do que eles conseguiram aqui, né, todo o renascimento artístico, científico, cultural, que houve, toda a progressão foi muito pela filosofia medieval, foi muito pela Idade Média. Então foi na Idade Média que surgiram os primeiros filósofos, foi na Idade Média... Oh, que doido! Foi na Idade Média que surgiram os primeiros hospitais, as primeiras universidades, foi na Idade Média que teve essa preocupação com a arte. Era uma arte diferente, era uma arte mais sacra, uma arte cujo tema principal era a Bíblia, era Deus, que as cores eram mais escuras, que não tinha nudez, mas assim, muito do que a modernidade conseguiu, então esses grandes artistas, né? Então hoje os quadros que a gente mais ama surgiram aqui na Idade Moderna, né? No modernismo. Nessa Idade Moderna... Professor, pode falar. a arte da Idade Média era arte barroca, era? A arte barroca assim. Isso, ela é inspirada na Idade Média, exatamente. Então, não sei se tu lembra até uma aula que eu disse, galera, sobre a Idade Média, que eu disse assim, pessoal, quando você viaja, a primeira coisa que você faz é entrar numa igreja, primeiro que é um programa gratuito, né, se for uma igreja católica, não admite a cobrança, quando eles cobram, você pode olhar lá que é uma doação, então muitas vezes você paga para entrar, e aí você fica lá admirando tantas obras, tanta arte que tem lá dentro, tantos quadros, tantas esculturas, e aí é uma pegada com tema bíblico mais escura, os temas, né, e mais de maniqueísmo, de céu e inferno, e assim, isso é o estilo barroco que foi muito na filosofia cristã. No Renascimento, o que mais caracteriza o Renascimento é aquele quadro, o nascimento da deusa, né, o nascimento de Vênus. Eu estou até aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, o nascimento de Vênus. Nascimento de Vênus. Porque é o que mais caracteriza o nascimento, né, do renascentismo mesmo. A vinda do renascentismo. Por quê? Porque aí agora perceba, ó, como é que era lá na antiguidade, né? Na antiguidade, quem era o centro das discussões? O homem. Na antiguidade, como era a relação dos deuses com os homens?
tete a tete. Então, os deuses, na antiguidade, como a gente conversou sobre os mitos, os deuses vinham para cá, para onde a gente mora, interagia com os seres humanos, transava com os seres humanos, tinha filho com os seres humanos, brigava com os seres humanos iam lá e destruíam os deuses. Então, se você assiste filme, então nessa pegada da Idade Antiga, o ser humano e os deuses estavam no tete a tete, estavam no pau a pau, exceto que os deuses tinham bem mais poderes do que os seres humanos, mas os seres humanos eles conseguiam fazer coisas extraordinárias também. Tinha a figura não só dos deuses, não só dos seres humanos, mas tinha a figura dos semideuses, e por aí vai. Então, na Idade Antiga, o homem era muito centro das discussões, e o homem era muito valorizado. Então, muito embora já existiam a figura de Deus, né, no caso dos deuses, eram deuses que interagiam, não é à toa que a mitologia ela existe e ela é tão desenvolvida porque Zeus transou com um bocado de mulher. Deus vinha em forma de cavalo, em forma disso, em forma daquilo outro. Quando ele vinha, ele estava lá transando com as mulheres. Então, assim, na Idade Antiga existia essa relação meio paritária entre os deuses e os seres humanos. Só que na Idade Média sai o homem do pedestal e a discussão começa a ser só Deus do cristianismo, que é o Deus onipotente, onipresente. Se você já leu a Bíblia, você percebe que o Deus do cristianismo no Antigo Testamento é um Deus que é muito severo, digamos assim, ele realmente causa morte, ele realmente mata, ele realmente briga, ele realmente se vinga. O Deus do Novo Testamento é que ele tem uma outra pegada, mas no Antigo Testamento não. É um Deus mais assim, não quero nem saber, vou matar todo mundo mesmo, vou causar o dilúvio e vem a Arca de Noé aí, só vou salvar poucos, o resto da humanidade não deu certo, vou matar todo mundo, para vocês terem noção. Então, na Idade Média, que foi da filosofia cristã que a gente estudou, o Deus, né, que aí vira só um, ele é aquele cara que é supra-sumo, muito superior a qualquer ser humano. E a função do ser humano aqui, na Idade Média, é seguir os ensinamentos, os preceitos bíblicos, os preceitos de Deus, exatamente para ele, para o ser humano, buscar a salvação. Então, o homem que é pintado na Idade Média é um homem que está em busca da salvação, é um homem que é um pecador, é um homem que fica lá sendo resignado, é um homem que está aqui nesse mundo, não é para a gente se entregar aos prazeres da carne. Quem se entrega aos prazeres da carne, né? Aí vem as cidades bíblicas, inclusive, Gamorra, como é o nome? Esqueci agora, tá com ela na minha cabeça. Que aí é destruída, por exemplo, no Antigo Testamento, porque é uma cidade que se entrega aos prazeres da carne, entendendo, turma? Então, Sodoma e Gomorra. Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, não é isso? Isso. Gomorra. Gomorra, né? Obrigado. Pois é, então, assim, são cidades que se entregam aos prazeres da carne e, por conta disso, vai lá e se vamos destruir logo tudo. Então, o que é que o cristianismo passa pra gente? Principalmente quando a gente se trata do Antigo Testamento. E, pelo amor de Deus, eu não tô criticando nada não, viu? Eu tô só falando como é o Antigo Testamento, né? E aí, o que é que se passa? Qual é a imagem que se passa? Homem não se entrega aos prazeres da carne. Homem, você tem que buscar a salvação. Homem, você é um pecador. Homem, se você não tratar dos preceitos bíblicos e cristãos, você vai para o inferno. Esse maniqueísmo todo que a gente cresceu com ele, né? A gente tá num país católico, a gente foi educado muito nesses vieses do cristianismo. Se você não foi educado dessa forma, com certeza você conhece alguém que foi. Então, assim, a Idade Média, a grande complicação aqui foi exatamente ter colocado Deus no centro de tudo, né? Isso na visão dos renascentistas. E existia na Idade Média uma ciência, uma filosofia totalmente vinculada à teologia. Então, nada poderia ser dito que contrariasse a Bíblia. Daí porque a Terra plana surge da Idade Média. Não se podia dizer que a Terra era redonda. Por quê? Porque vai contra os preceitos bíblicos. Não se podia falar do surgimento do Big Bang. Por quê? Porque vai contra o criacionismo que tem na Bíblia. Então, como a igreja ela controlou muito a ciência, o Renascimento bateu muito nesse período da Idade Média. Porque eles dizem que é uma época de muito retrocesso artístico, científico, cultural. Galera, vamos ser bem sinceros, não é uma época de retrocesso. A Idade Média, ela produziu muita
muita literatura, muita obra de arte, muito sem igual. Mas houveram erros? Sim, sem dúvidas. Houve um certo retrocesso? Sim, mas me diz qual foi o século da história que não teve retrocesso? A gente vive no século XXI e a galera está voltando a dizer que a Terra é plana, a galera está voltando a dizer que vamos tomar remédios que não têm comprovação científica contra a Covid, mas vamos negar vacinas que têm. Então, assim, qual é o período da história da humanidade que não houve retrocesso? Então, o fato, isso é a minha opinião, né? Eu estou só jogando para você pensar. O fato de realmente a igreja ter controlado tudo, que a ciência só podia ter avançado, só podia avançar se tivesse de acordo com os preceitos bíblicos, e isso causou um retrocesso? Causou mesmo. Mas causou uma evolução muito grande. A igreja teve muita preocupação, turma, de educar. Não é à toa que existem os colégios jesuítas até hoje. Eu mesmo estudei no Santo Inácio, que é um colégio jesuíta, tive uma formação humana sem igual, agradeço muito aquele colégio. Passei um tempo também para jogar o Maristão, é o novo, no Marista Cearense. E aí, no Marista Cearense, também tive uma educação católica, uma educação humana muito boa. E, então, assim, teve todo o mérito. Só que aí, quando surge o Renascimento ele surgiu, assim, de uma maneira muito, muito ostensiva contra a Idade Média. Dizer assim, vamos negar tudo que a Idade Média prega, esse negócio de subordinação do Estado e Igreja, né? Esse negócio da gente ter que seguir a Bíblia, de não se entregar aos prazeres da carne, esse negócio de a gente ser um pecador, de não sei o quê. Não, 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 não. Vamos negar a Idade Média, então foi muito do que eles fizeram, né? Vamos negar a Idade Média para reviver os valores da Antiguidade. Porque na Antiguidade, o pedestal, o centro das discussões eram os seres humanos, não mais os deuses. Então, o Renascimento ele veio com racionalidade muito grande. Por quê? Porque na Idade Média a gente conversou muito, né? Fé e razão. Mas toda vida, né? A fé era superior à razão. Lembra que a gente conversou sobre isso na Idade Média? Então, na Idade Média, na filosofia cristã, eu falei para vocês, sempre conciliar fé e razão, mas sempre a fé sendo superior à razão. O Renascimento vem dizendo, que negócio de fé, meu irmão, que negócio de superstição, que coisa mais atrasada. Então, o Renascimento, ele racionalizou muito, que foi o que os filósofos antigos faziam. Lembra que a gente conversa sobre isso? Não dá para falar de filosofia sem falar de razão? Então, meio que o Renascimento, ele veio negando essa história de fé, de superstição, de Deus no centro de homem pecador, e ele quis reviver os valores da antiguidade clássica. Daí porque muitas vezes se fala neoclassicismo, que é a antiguidade clássica, que é o novo classicismo, né, nesse sentido. E aí, pessoal, foi daí que surgiu a boemia. Quer grupo que se entrega mais os prazeres da carne do que a boemia? Você quer, tipo, a galera que bebe, que vai pra barzinho, que quer dançar, que quer beber, que quer se divertir a noite toda. Então, assim, foi nesse contexto do Renascimento que surgiu essa época, que surgiu a boemia, que surgiu grandes artistas, como eu disse, né? Os principais artistas das principais obras de artes que a gente vangloria até hoje foi aqui no Renascimento. Foi aqui que teve Michelangelo, Donatello, Caravaggio, aqui que teve Rafael Sanzio, que eu tanto falo para vocês, Botticelli. Então, quando você vai para os museus, vai, por exemplo, Museu do Vaticano, você vê lá cada obra de arte, uma melhor que a outra. Quando você vê... foi aqui que surgiu. Então, assim, foi realmente uma época de um florescimento, uma época mágica, até milagrosa. Se você já teve a oportunidade de ir para Florença, o berço do Renascimento foi Florença. Então, assim, se você já teve a oportunidade de ir lá, galera, Florença é um museu a céu aberto. É incrível aquela cidade. Quando a gente fala assim, museu a céu aberto, parece exagero, mas não é. Tem um Duomo que você não acredita como é que aquilo foi construído. Assim, é surreal aquela cidade linda. A Itália toda é muito bonita. Mas deixa eu ver aqui. Florença, para vocês. Deixa eu mostrar o Duomo aqui. Poxa, é incrível, incrível. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, é surreal. Essa construção, você vendo de perto, assim, é inacreditável, é inacreditável. É lá que está, por exemplo, o Davi que matou Golias, que é outra escultura que é muito famosa. E aí, como eu estava falando, pessoal, acho que uma das artes, né, obras de artes,
que mais representa o Renascimento é exatamente essa obra aqui de Botticelli, o Nascimento da Deusa Vênus, né? Porque aí veja uma deusa com formas humanas, uma deusa antropomorfizada, o que mostra que o homem e os deuses voltaram a ter o quê? Voltaram a ser pau a pau. Mostra nudez, olha aqui o seio dela aparecendo, olha aqui o seio da outra aparecendo, coisas que não era admitido de jeito nenhum na Idade Média. Então mostra o nascimento de uma deusa com forma humana, uma obra de arte muito mais clara. Perceba que as cores que eles usam aqui são cores muito claras, né? Não é aquela cor mais escura, não é aquela coisa mais dark como foi na Idade Média. E uma coisa que caracterizou muito a arte aqui no Renascimento foi exatamente o número de ouro. Se você for colocar o número de ouro, é um número que dá proporções entre todo o quadro. Então, todo quadro ele é extremamente proporcional. Então, esse quadro, o Nascimento da Deusa Vênus, de Botticelli, ele é, sem sombra de dúvida, a coisa que mais representa o Renascimento. A gente tem anjos aqui, né, ou deuses, da forma que você quer, ó, as asas deles aqui. A gente tem o Nascimento da Deusa com formas humanas, o que significa que os homens e os deuses voltaram a ser, ó, pau a pau, não tem esse negócio de subordinação, não. Então, assim, realmente foi um período muito, muito, muito bacana da história da humanidade. Dito isso, eu vou começar a apresentar um slide para a gente entender um pouquinho mais dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna e para a gente entender um pouco mais do surgimento da filosofia política. Porque, turma, no âmbito da filosofia, o Renascimento ele também foi uma época de muita produção. Então, o Renascimento ele produziu muito. Obras literárias, obras artísticas, obras científicas, e na filosofia surgiram várias correntes. Lembra que eu sempre falo para vocês do racionalismo e do empirismo? Lembra racionalismo que vem de Platão, que a gente já nasce sabendo, empirismo que vem de Aristóteles, que a gente não nasce sabendo de nada, que a gente é uma folha em branco. Lembra? O racionalismo e o empirismo surgiram no Renascimento. Então tudo que a gente vem falando surgiu no Renascimento. A filosofia política, né, que é o que a gente vai estudar, com os contratualistas, o contrato social que você está vendo lá em ciência política, surgiu aqui no Renascimento, a partir do século XIV. E aí, não só a filosofia política, como o idealismo, o pragmatismo, todas essas correntes, são correntes da filosofia que são fortes até hoje e que surgiram no Renascimento. Então, o que a gente está estudando agora, pessoal, é o Renascimento, a filosofia moderna e o Iluminismo. A gente vai do século XIV até o século XVIII. Essa é a nossa matéria que a gente vai estudar hoje, está estudando já, vai estudar na quinta-feira, com Hobbes aí, com a Bianca, e aí na terça-feira vocês vão estudar as aulas dos outros monitores, né, comigo, então a gente vai ter esse baixo encontro, na quinta que vem, aí eu volto e pergunto se vocês ainda estão com dúvida na Idade Média, na Idade Moderna, e aí a gente encerra a Idade Moderna, e inicia o último período da nossa disciplina, que é a filosofia contemporânea, né? Que vai mais ou menos da metade do século XVIII até os dias de hoje. E aí eu sempre escolho aqui dois filósofos para a gente conversar um pouco, né? Porque na filosofia contemporânea, como a gente ainda está vivendo, não dá para a gente saber exatamente o que está sendo discutido. Aí eu pensei em pegar Nietzsche e Hannah Arendt, mas acho que eu vou pegar Hannah Arendt e talvez Bauman. Galera, Bauman é um filósofo polonês, eu morei na Polônia, né, como vocês sabem, eu fiz pós-doutorado lá, eu agradeço muito aquele país, muito do fundo da minha alma, eu sou outra pessoa, depois que eu fui para lá, e aí, Bauman é um filósofo polonês que ele fala das relações líquidas, né, que escorrem pelos dedos, estava lendo sobre ele mais uma vez um dia desse, eu disse, rapaz, eu vou falar sobre Bauman, porque cada vez mais a gente está perto de todo mundo com as redes sociais e a gente está longe de todo mundo. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essas relações líquidas. Mas por aí depois eu vou ver. São filósofos, né? Pelo menos esse segundo eu nem cobro na prova, então é só a mesma questão de vocês aprenderem. Tá bom, turma? Então a gente está entrando aqui ó, no século XIV, século VII ao século I a.C., filosofia antiga. Século I depois de Cristo ao XIV, filosofia medieval. Século XIV ao século XVIII, filosofia moderna.
A partir da metade do século XVIII até hoje, a gente tem a filosofia contemporânea e aí a gente termina a nossa disciplina. Então, por favor, não saiam dessa disciplina sem saber desse quadrinho aqui. É o que há de mais importante para mim. Poxa, aproveitei muito a cadeira do professor Sidney. É você dizer isso, é você ter aprendido aqui esses quadrinhos, o que é que aconteceu em cada um desses períodos. E aí eu vou baixar, né, os slides que eu falei para vocês. É esse slide aqui, ó. A gente está, então, na unidade 4, Filosofia na Modernidade, e aí tem alguns documentários, né, sobre Renascimento, modernidade, que vão falar muito do que eu estou conversando com vocês. Tem um podcast sobre Kant. Eu não trago Kant aqui para vocês, porque Kant você vê demais em filosofia do direito, então haveria sobreposição do conteúdo. Aí tem um arquivozinho sobre filosofia moderna, noções iniciais. Essas noções iniciais falam muito do que eu falei agora, exercícios sobre a filosofia moderna e o iluminismo. Quando você clicar nesse slide, vai aparecer exatamente o slide que eu vou apresentar agora, tá bom? Então é o iluminismo que a gente vai estudar agora. Deixa eu baixar aqui o meu, que aí... Pode falar, meu amigo. Uma observação, é tão interessante aquela região, porque a Itália, cada região que você visita, parece que ela representa uma parte da história, né? Se você vai ali, Florença, Livorno, Pisa, ela representa exatamente essa matéria e essa parte da história, né, da filosofia. Se você já vai para aquela parte da ela ela já começa a representar uma era mais, digamos assim, mais próxima, né? Se você passa para a parte de Sorrento, por exemplo, que tem aquela cidade suspensa, que é em cima de uma muralha. Então, é muito engraçado as características que eles preservam até hoje. É diferente daqui do Brasil, que a gente perdeu totalmente as características históricas, e lá eles parece que pararam no tempo e continuam preservando até hoje. Ô, Rodrigo, muito obrigado, cara, pela tua fala, porque realmente é mesmo, é uma fala muito sensível. Realmente, pessoal, a Itália é assim, incrível, parece que cada canto que você visita representa um marco muito importante na história, e fora que a gente não consegue nem falar da gastronomia, né? E aí, ô Rodrigo, é muito sensível o que você fala, como a gente vem perdendo a nossa identidade cultural, né? Infelizmente, o brasileiro. E ontem mesmo, por acaso, eu estava sem fazer nada, à noite, né, já para dormir, aí eu fui pro Facebook, eu adoro ver os vídeos, né? Eles só me sugerem vídeo massa, e aí eu fico vendo os vídeos que o Facebook me sugere. E um dos vídeos que o Facebook me sugeriu foi a abertura da Copa. Agora não lembro se foi a abertura ou foi a finalização, aquele que foi a Cláudia Leite, a J.Lo, né, a Jennifer Lopez e esqueci o nome dele. E aí, nessa coisa da Copa, né, nessa abertura, ou foi fechamento, não lembro, acho que foi a abertura. Aí aparece vários dançarinos e cada dançarino com a marca do Brasil. Então tinha dançarinos vestidos de frevo, dançarinos vestidos de seres aquáticos, dançarinos vestidos de árvore, dançarinos vestidos de carnaval, aí tava o Olodum lá também batendo, e cara, começa a me arrepiar todinho, e incrivelmente eu acho que eu doeu tanto, cara, que eu comecei a chorar mesmo, do nada, porque me mostra como a gente vem perdendo a nossa identidade cultural, como a gente vem acabando, né, com o nosso país. Nosso país hoje realmente está um país de muita desigualdade, muita pobreza, um país que não se importa tanto com a casa que a gente vive, com a nossa natureza, e cara, isso é surreal, como a gente não se importa com o nosso direito à memória. Não é à toa que a galera quer, a galera acha tranquilo destruir a Praça Portugal. Caramba, a galera acha tranquilo tirar lá a Praça do Ferreira. Tem discussão para poder, né, de destruir a Praça Portugal. Cara, isso é direito à memória, é o que a gente é, entendeu? É o que a gente é, a nossa cidade é. Então a gente vem perdendo mesmo, cara. Então é muito sensível a tua fala, muito bom, pra gente até ir pensando sobre isso, né? Aí A maioria das pessoas, quando viajam, elas viajam para aqueles lugares mais, os turísticos, né, digamos, mais famosos. Isso. Eu sempre gosto de viajar para dentro. Né? Eu chego no país, eu vou numa cidade que quase ninguém conhece. Por exemplo, na França, Toulon, Villefranche, ninguém sabe o que é que tem nessas cidades. Mas ela representa a essência do interior daquele país. Realmente, como é a essência daquele país, daquele povo, a cultura, o jeito de pensar, o jeito de agir. Então, eu sempre procuro... É tanto que tem países que eu não conheço. A capital, por exemplo, que é famoso. Eu conheço as cidades de interior.
Uhum. Excelente, excelente mesmo. Eu mesmo já passei um mês e só na parte norte da Itália, foi muito bom. Eu sempre faço isso, um mês só na Tailândia, um mês, porque a gente sempre tem mais de um mês de férias, graças a Deus, eu sempre faço isso. E aí eu tava conversando com meu irmão aqui, combinando uma viagem com ele, aí ele que ele vê, irmão, as Maldivas abriu, bora pra lá de novo. Ele é empolgado, tá igual a mim. Aí eu digo, bora agora. Aí a gente foi ver, aí tem quarentena, não sei o que, esqueci, enfim. Aí o Hernando está dizendo assim que o Big Ben foi teorizado por um padre católico. Com certeza esse padre católico sofreu muita resistência da igreja. Tanto é que a igreja até hoje ela prega, né, essa questão do criacionismo e não do Big Ben. Mas ela aceita muita parte, que graças a Deus a igreja tem cada vez evoluído mais. Show. Professor, com licença, na verdade ele era bem aceito pelo Papa Pio XII, tem fotos dos dois juntos. A questão é que na época da Idade Média, como o senhor disse, a ciência se voltava para a questão da Terra plana, não era como é hoje. Não é nem isso, cara, eu acho, o Hernandes, e obrigado, cara, por estar falando, porque eu noto que o Hernandes, ele tem muito conhecimento, principalmente da questão teológica, né, e eu acho muito bom, que vai complementando a aula. Eu acho que era nem isso, né, Hernandes, é a questão de ter como parâmetro as questões bíblicas, né, tá entendendo? Porque, assim, tinha a disputa, lembra que a gente falou na aula passada, a gente falou da disputa, o que era a disputa? Era um professor chegar com algum conhecimento científico, alguma tese, alguma coisa, e ele tinha que defender com base em argumentos bíblicos, né, que existe até hoje essa disputa, vocês vão passar por ela, só que vocês vão chamar de defesa de monografia, mas eu acho que é muito isso, né, esse argumento de autoridade para você ganhar. Mas muito obrigado, cara, que bom, ele sempre complementa muito, né, aprofundando. Show. Vamos lá. Turma, então, eu vou mostrar para vocês esse slide, tá? Qual é o objetivo de agora, né? A gente vai ver essa transição, que a gente já vem conversando muito sobre essa transição desde a aula passada, a gente falou de São Tomás de Aquino, como foi difícil o trabalho dele, né? Porque o cristianismo estava vendo uma descristianização muito grande, então a gente estava conversando um pouco sobre isso, e aí a gente estava vendo que estava vendo uma descristianização muito grande, por conta do rompimento do feudalismo, das trocas comerciais, do surgimento da burguesia. Então, o objetivo desses slides agora é vocês entenderem a transição, né, um pouco mais da Idade Média para a Idade Moderna, entender um pouco mais sobre o iluminismo, entender um pouco mais da filosofia moderna, da filosofia política, que é meio que uma criação da filosofia moderna. Óbvio, pessoal, que a filosofia discutir política sempre discutiu. Olha aí o que Platão fazia. Platão tem um livro chamado A República. Ou seja, o que Sócrates fazia? Sócrates enchia o saco de todo político, por isso que ele foi condenado à morte. Então, assim, discutir política sempre a filosofia discutiu. Mas um ramo específico para falar das relações entre Estado e Igreja, que aí já vira um Estado laico, para falar do contrato social e tal, surgiu muito aqui no Iluminismo, né, na Idade Moderna, com o Renascimento. E aqui, esses slides foram feitos por esses alunos, eles ainda estão na faculdade, são excelentes alunos, todos eles, e foi muito legal o grau de cuidado que eles tiveram com os slides. Eles começam logo com o impressionismo, né, uma arte mais surgida também no Renascimento, o impressionismo onde você é convidado a imaginar o que está acontecendo aqui na cena, e esse impressionismo ele surge com o Renascimento, consequentemente com o Iluminismo também. E aí, qual foi o contexto histórico, né? No século XVIII, quando surgiu assim, né? O século começa o Renascimento, a partir do século XIV, que é essa discussão de tirar um pouco o negócio de fé. O Renascimento quis racionalizar tudo. E aí, turma, no século XVIII existia muito ainda uma questão absolutista. Uma questão do absolutismo que é muito representado por esse rei, que é o rei Luís XIV, está aí na foto, e o rei Luís XIV é um rei francês que ele fala l'estat c'est moi, que significa o Estado sou eu. Ele diz o Estado sou eu porque o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, que a gente conhece hoje, e me perdoe, eu nem perguntei como é que foi a votação de vocês, me perdoe aí, eu esqueci. Eu conversei na aula passada, na aula de ontem com a galera, e eu acabei nem conversando com vocês sobre isso, mas parece que vocês tenham voltado bem consciente e tal. Mas nessa época do absolutismo, todo o poder se concentrava na mão do rei. Então era o rei que legislava, era o rei que aplicava a lei, era o rei que julgava, era o rei que fazia tudo.
E nessa época ainda continuava muito um poder da igreja, né? E isso tudo que a gente está conhecendo, né? Que a gente conhece, o professor de história fala para a gente que era um antigo regime. E aí a igreja ela passou a perder certo tipo de poder, mas a igreja teve muito poder, até hoje tem, né? Mas nessa época principalmente, durante 14 séculos ela teve muito poder, sem sombra de dúvida, para alguns até mais, exatamente porque ela tinha essa influência direta nas resoluções de Estado. Só que como a gente veio conversando, essa história de diminuir os muros da sociedade feudal, de haver mais troca comercial, de as pessoas conversarem mais, racionalizarem mais as coisas, o surgimento da burguesia já não era tão, já não coadunava tanto com os dogmas cristãos que dizia que a sociedade era estamentada, o pobre nascia pobre, morria pobre, o rico nascia rico, morria rico, tinha que o pobre sustentar a igreja e tinha que a igreja, ele até sustentava também o poder do rei, né? Esse discurso do cristianismo que sustentou a Idade Média, sustentou a sociedade feudal durante muitos séculos, ele já não colava mais tanto, né? Principalmente com o aparecimento da burguesia. Então, nessa época, a gente observa muito controle, né? Muito poder da igreja, um controle político que a igreja tinha. A igreja também, ela controlava o rei, não era à toa que os conselheiros do rei eram sempre eclesiásticos, pelo menos um ou dois ou mais. Então, os conselheiros eram pessoas ligadas ao cristianismo, que usavam muito a Suma Teológica, que a gente conversou, de São Tomás de Aquino. Então, a igreja ela tinha muita influência, né, nessa sociedade do antigo regime. E aí, o que aconteceu? No antigo regime, eles só colocam aqui como é que acontecia, existia o poder absoluto do rei, e abaixo do poder absoluto do rei, existia um rei e os súditos. O rei era como dizia, né, o Luís XIV, Lestat Samoa, o rei era o Estado sou eu, e o rei tinha esse poder de origem divina, e isso era muito representado pela sociedade quando a igreja coroava os reis. Até hoje, né, quando, se Deus quiser, ela vai viver eternamente, né, mas a rainha Elizabeth, acho barato, ela no outdoor lá, a sociedade precisa começar a pensar no mundo que ela quer deixar para mim. Que é que ela quer dizer, né? Que a gente vai tudo morrer e ela vai continuar viva, né? Então, assim, quando ela morrer, todo mundo vai morrer. Quando ela morrer, e eu não estou desejando a morte dela, Deus me livre, vai haver a sucessão e quem vai coroar o novo rei vai ser a igreja. Então, isso ainda existe, né? Mas esse coroamento do rei, essa unção que ocorre do rei por meio da igreja, mostra que o rei tem essa origem divina. E os súditos devem aceitar isso. Os súditos não devem se rebelar. A gente conversou muito sobre isso, né? Então é um absolutismo mais monárquico. Nessa época do antigo regime, era uma economia muito mercantilista. E o rei intervinha, fazia muita intervenção de maneira para proteger muito os feudos. Os feudos eram mais fechados, não tinham essa troca comercial. Tudo isso eu estou falando mais rápido, porque a gente já conversou, né? Quando a gente falou de São Tomás de Aquino. E aí, então, nessa economia, né, mercantilista, de troca até, existia um intervencionismo, um protecionismo muito grande. Não é à toa, turma, que os feudos, eles eram quase autossuficientes. Eles produziam o que precisavam. Mas no que precisavam trocar, quem mandava em tudo era o rei. O rei restringia muito o comércio e a produção. Então, quem determinava o que ia ser produzido, deixava de ser produzido dentro do feudo era o rei, e o rei ele ficava nesse controle, uma intervenção muito grande. Controlava muito os preços, existia, pessoal, um monopólio mesmo do rei, né, exatamente dentro desses feudos, e pouca troca comercial. E era uma sociedade extremamente estamentada, como eu já falei para vocês, com desigualdade social fora do comum. Existiam os privilegiados, que era o clero, a nobreza, também os não privilegiados, os burgueses, os camponeses, os trabalhadores, nessa pirâmide estatal, onde essa galera devia sustentar os luxos dessa galera. Então, os burgueses, camponeses, os pobres sustentavam os luxos. E aí você vê Versalhes, por exemplo. Não sei se você já assistiu a série da Netflix. Também, quando você for à França, vale super, super a pena pegar um trem e ir para Versalhes. Versalhes é distante. De trem, pessoal, não lembro quanto tempo eu peguei de trem, não sei se era 1 hora, 2 horas. Sei que de trem é longe, Versalhes de Paris,
Imagina naquela época não tinha trem, né? Tinha trem, mas o trem era mais deficitário. Era que as pessoas iam chegar, ou seja, o rei construía um palácio longe das pessoas para ficar lá e ninguém encher o saco dele. Então, realmente, os pobres tinham que sustentar esses privilégios todos, inclusive o privilégio do rei. Quem é que ia aguentar muito tempo isso, né? E aguentaram 14 séculos, né? Enfim, então, dentro da filosofia medieval, a gente estuda o poder da igreja, um poder muito teológico, onde a filosofia, onde a ciência são subordinadas à teologia. Existe um absolutismo, né, o regime absolutista aqui, com a desigualdade muito grande, essa arte barroca que a gente vem conversando. E aí vem a transição. Essa transição, pessoal, com o Renascimento, o nome é Renascimento, é sair da escuridão que foi a Idade Média. Eles mesmos se deram esse nome, e eles se deram o nome de modernos, porque eles se achavam o máximo, já que na Idade Média era tanto retrocesso, que agora a modernidade chegou, e não mais o retrocesso, na visão deles, né? Foi uma época, pessoal, em que o humanismo, ele exacerbou muito. Então, hoje mesmo a gente tem a psicologia humanista, né, que é o homem o centro das coisas, no caso, o ser humano como centro do universo. O humanismo, ele ganhou muita força aqui, com a valorização do homem acima de tudo. E uma representação, por exemplo, é Leonardo da Vinci, né? O homem vitruviano, que é essa representação aqui. Leonardo da Vinci mostra um homem perfeito, totalmente proporcional. Olha a proporcionalidade, né? O homem dentro do círculo, e aqui tem um número de ouro também. Então você vê que o homem volta a ser a questão de tudo. O homem as formas humanas muito bonitas, para você ver. Então a valorização do homem sem igual, e a questão do desenvolvimento mais ainda do humanismo. Queda do sistema feudal, com as trocas comerciais, né? Os muros dos feudos desapareceram. Uma revolução artística, científica, sem igual. Uma produção literária sem igual, como a gente já vem falando. Uma intensificação do mercado, das trocas comerciais, e os burgueses, né? As burguesias. E tudo isso coadunou para o surgimento do iluminismo. Iluminismo porque século da razão. Então, enquanto na visão deles, repito, na visão deles, na visão dos modernistas, da Idade Moderna, a Idade Média era século das trevas, porque não se tinha uma iluminação política, artística, científica, cultural. Para o iluminismo, a iluminação, razão. Quando a gente tem uma ideia, é como representa uma ideia no desenho animado para a gente, é o acendimento de uma luzinha, né? Exatamente isso veio muito do iluminismo. Razão, o século da razão. Então houve, pessoal, todo esse contexto histórico coadunou para o surgimento do Renascimento, né? Esse contexto aqui histórico, a transição da filosofia medieval, da Idade Média, para o Renascimento, e, consequentemente, o Iluminismo, que é onde a gente surge a Idade Moderna e surge a filosofia moderna, né? Com essa revolução cultural. Mona Lisa. Turma, para quem acha que Mona Lisa, de Da Vinci, é um quadro que tem um contexto religioso, não tem. Tanto é que Leonardo da Vinci viveu nesse contexto do Renascimento, nesse contexto de muita produção artística, científica, cultural. Na verdade, esse quadro é chamado de La Gioconda e foi encomendado por um comerciante que quis retratar a esposa dele. Então, é um dos quadros mais famosos do mundo. É um quadro enigmático, né? Ninguém sabe o que significa o sorriso dela. Cada vez mais se descobrem segredos, mistérios que o Leonardo da Vinci escondeu nessa tela, mas é uma arte também do Renascimento, né? E ela não tem essa conotação de religião, como às vezes a gente acha que tem. E aqui o quadro de Botticelli, que a gente já conversou, o Nascimento da Vênus, mas eu teria 1 milhão de quadros aqui para mostrar para vocês, mas não é o objetivo da nossa disciplina, infelizmente. Eu adoraria ter uma disciplina só para falar de arte. E aí tomou o Iluminismo, né? Foi um movimento que surgiu na França, foi por conta de um movimento intelectual, foi um movimento intelectual muito grande, que aí eles queriam romper com tudo da Idade Média e reviver a Antiguidade Clássica. Então, o objetivo do Iluminismo era romper com tudo que dizia respeito à Idade Média e reviver a Idade Clássica, e ele é chamado do Século das Luzes, e há uma separação da Igreja do Estado, né? A gente nota que o Estado aqui vira laico, como é laico até hoje. O Estado laico é aquele que não tem uma intervenção do Estado com a Igreja. Se há uma crítica muito grande ao absolutismo, uma valorização da razão
sem igual, busca-se muito pelo conhecimento racional, então aqui é razão, 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 e aqui é um século de enciclopédia, exatamente como revivendo Aristóteles, né, que viveu no período sistemático, que tentou fazer as primeiras enciclopédias, que realmente foi uma época também de muita enciclopédia, exatamente para catalogar todos os movimentos, toda a produção humana. E aí, o que aquilo... Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Também adoraria, show. Ninguém tá com dúvida, show. Se quiser ligar o áudio, pode falar, tá, turma? Pode ligar, não tem problema não, de boa. O que é que o iluminismo... Professor, pode voltar no outro slide, por favor. Esse? Aham. Pronto. Deixa eu só tirar a foto. Tá. Mas lembra que tu pode baixar, Pronto, tá bom? obrigada. Ah, pode... já tem no Unifonline? Tem, eu mostrei aqui, ó. Tu entra aqui, e aí é na filosofia... Tá, na verdade, já todo o material, tá disso no primeiro dia de aula, todo o material que eu uso, desde o primeiro dia de aula tá no Unifonline. É esse aqui, ó, Iluminismo. Na unidade 4. Tá bom. Obrigada. Nada, prazer. Ó, então, pessoal, Iluminismo, o que é que ele criticava, né? Ele criticava o absolutismo, a desigualdade, a sociedade estamentada. O Iluminismo ele foi um movimento muito financiado, né? Que tinha muita participação da burguesia. E a burguesia que gostava de fazer troca comercial, que era comerciante, que gostava de produzir, gostava de ganhar dinheiro. Na época do antigo regime, nada era da burguesia. A burguesia permanecia pobre, nada era dos pobres, né? Então a burguesia foi essa classe que surgiu querendo esse alpinismo social que a Idade Média tanto negava a eles. Então ele criticava muito essa desigualdade. Alguém quer falar? Porque o microfone está ligado. Deixa eu mutar aqui todo mundo. É a Lívia. Pronto. Então, pessoal, eles criticavam muito o absolutismo, criticavam muito essa desigualdade social, essa sociedade estamentada, essa sociedade onde não poderia haver alpinismo social. O iluminismo criticava sem igual ao iluminismo da igreja, então foi realmente uma época de ateísmo, de muita descristianização, do surgimento de outras, aliás, não é nem do surgimento, é do ganho de força de outras religiões. Então houve aqui uma reforma protestante, aqui, principalmente no início do Renascimento, houve uma reforma trazendo outras religiões, ganhando mais força outras religiões, que não apenas as religiões cristãs. Foi uma crítica muito grande ao autoritarismo da igreja e esse mercantilismo, né? Essa ideia muito protetora do rei, que o rei que mandava, só essa troca de comércio que existia no antigo regime. E o que é que ele defendia? Razão acima de tudo. Então, o iluminismo defendia a razão acima de tudo, a busca pelo conhecimento, uma sociedade mais igualitária, mais justa. Olha como a gente ainda vive coisas do iluminismo, mas a gente está baixando, né? Uma soberania popular, daí porque a filosofia surge daqui, filosofia política surge aqui, e a gente tem na nossa Constituição dizendo que todo poder emana do povo. Isso é a soberania popular. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do rei? Não. Todo poder emana do filósofo? Não. Todo poder emana do povo. Se brigou muito por um governo constitucional. Olha a filosofia política aqui trazendo. A liberdade econômica para ter um intervencionismo menor do Estado. Então a gente, por exemplo, hoje tem governos mais de esquerda, e os governos mais de esquerda, eles são mais de aumentar o Estado, né? De fomentar mais coisas dentro do Estado, a máquina pública ficar maior. Já a gente está hoje vivendo um governo de direita, e o que você vê é que a ideia da direita é diminuir o Estado, mas aumentar o Estado, diminuir o Estado, sempre com base nos limites da Constituição. Então o governo tem que ser constitucional para não chegar o rei e fazer o que ele quiser, para não chegar um presidente e fazer o que ele quiser. Então todos os poderes estão abaixo de quê? Da Constituição. Então, liberdade econômica mais grande, uma liberdade econômica maior, uma liberdade econômica com mais intensidade, um antropocentrismo, né, um foco no ser humano, um foco no homem, o Deus pau a pau com o ser humano, e as ideais burgueses, né, que era principalmente ganhar dinheiro, ser comerciante e ter esse alpinismo social que eles não conseguiam na Idade Média. Então, esse iluminismo foi um século da razão, que trouxe para a gente o quê? Um governo constitucional.
Então, esse governo constitucional, a gente tem aqui a divisão de poderes, principalmente com Voltaire, que falou da divisão de poderes. Já se falava da divisão de poderes antes, pessoal, lá na Idade Antiga já se falava de divisão de poderes, mas assim, onde ficou mais claro, onde ficou mais forte, foi exatamente aqui no Renascimento. Deixa eu só fechar aqui as coisas. Então, esse governo constitucional trouxe essa divisão de poderes e trouxe a soberania popular. Então, hoje a gente tem 3 poderes, né, num sistema de freios e contrapesos. Esse sistema de freios e contrapesos desses 3 poderes significa que cada poder controla o outro, mas é controlado por eles também. Então, o judiciário controla o executivo e o legislativo, mas é controlado pelo executivo e pelo legislativo. O executivo controla o legislativo e o judiciário, mas é controlado também por eles. Ou seja, o que a gente vive hoje, o país que a gente vive hoje, a forma de governo que existe hoje, né, a forma da nossa Constituição, ela tem muita influência aqui do Renascimento, que é o século da razão, principalmente com esse movimento do iluminismo, que trouxe a questão do governo constitucional e não mais o governo absolutista, o governo do rei. Esse governo constitucional traz principalmente a divisão de poderes que tem até hoje e a soberania popular que a gente exerceu domingo. Então, domingo, quando você foi lá votar, você exerceu a soberania popular. Todo o poder emana do povo. O iluminismo, o século da razão, ele tentou trazer uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade que, pelo menos, tivesse a oportunidade de haver o alpinismo social e não uma sociedade estamentada como a Idade Média tanto pregou, né? Uma sociedade igualitária de que maneira que todos viram iguais perante a lei. E é a igualdade material que já foi pregada por Aristóteles. A igualdade material é tratar os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente, na medida de sua diferença. Para trazer igualdade. Então eu sigo e tenho direito ao auxílio emergencial? Não. Mas um cara que mora aqui do lado, que é pobre, tem direito? Tem. Então o Estado está tratando os iguais de forma igual, quem está na mesma situação financeira que eu, que vocês, não deveria ter direito ao auxílio emergencial, mas quem não está nessa situação financeira é tratar de maneira diferente, para tentar trazer o quê? Uma igualdade. Então essa igualdade que a gente tanto fala no direito, que é tão importante para a gente, surgiu aqui com o iluminismo, assim como o ensino gratuito, né, que até hoje o ensino é gratuito aqui no Brasil. O ensino fundamental, médio, professor, eu tive que pagar, eu só estudei em escola particular, eu mesmo só estudei em escola particular, no ensino fundamental e médio. Então o ensino mas se a gente quiser, a gente pode ser matriculado em escola pública, é um direito nosso. Enfim, existe também as universidades federais, né, também para esse sentido. Então, uma sociedade igualitária, com ensino gratuito, com oportunidades para todos, e também o iluminismo, que é o século da razão, trouxe uma economia mais liberal. Então, a gente vê, por exemplo, o governo hoje pregando uma intervenção mínima do Estado. E essa intervenção mínima do Estado vem muito desses vieses iluministas. E a gente está conversando tudo isso, porque tudo isso tem a ver com filosofia política. Então, filosofia política discute o governo constitucional, discute essa sociedade igualitária, discute essa liberalidade econômica, essa liberdade econômica. Essa economia liberal que a gente vive até hoje traz uma liberdade econômica, de maneira que as pessoas são livres, né, para trocar, para montar uma empresa, para participar dessa liberdade. O Estado, ele não intervém tanto. O Estado intervém, mas não tanto. Ele procura intervir o mínimo possível, né, principalmente quando o governo é de direita. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá, turma? Eu estou só dizendo como é que acontece. E a economia liberal, ela tem essa livre concorrência, de maneira que eu moro aqui perto da Edilson Brasil Soares. A Edilson Brasil Soares é aquela rua do Aritzá, da Washington Soares. Aqui nessa rua, que é a Edilson Brasil Soares, que não é muito grande, um dia eu fui contando quantas barbearias tem. Eu acho que tem 12 barbearias só nessa rua. Pet Shop tem 5. Mercadinho nem se fala. Bar é porque fechou um bocado, mas bar devia ter uns 30. Isso é livre concorrência. Então vamos fomentar essa livre concorrência. Por isso que existe o CAD, para impedir que uma empresa só tenha um monopólio estatal. E aqui é muito valorizado ter um monopólio, né, do mercado, aliás. E aqui é uma lei da oferta e da procura, né? O que vale aqui dentro dessa economia, essa lei da oferta e da procura. Tudo isso são assuntos da filosofia política. Tudo isso são assuntos da filosofia que a gente discute, né?
E aí ele trouxe um pouco mais sobre eles fizeram, né, uma relação entre o mito da caverna, que na visão deles, né, do Renascimento, é a Idade Média, com essa doutrina cristã, esse intervencionismo cristão tão grande nas questões de Estados, alienou muito as pessoas. E aí o iluminismo é a luz, exatamente porque a Idade Média é a treva, está dentro da caverna, está dentro da escuridão, da treva, e o iluminismo é a luz. É a luz tentando trazer busca do conhecimento, da razão. Então, a gente na Idade Média, na visão do Renascimento, na visão do iluminismo, estava aqui dentro dessa caverna, com medo das sombras, com medo de toda essa questão que era imposta, né, para a gente. E aí a arte do iluminismo, a gente já conversou sobre isso, é uma arte neoclássica, porque quer voltar à Idade Antiga, que era a Idade Clássica. É uma idade, a arte no iluminismo, no Renascimento, é uma arte com representação dos valores iluministas, no sentido de que o homem é o centro das coisas, existe muita proporção nas artes, você vê, é tudo muito proporcional, existe uma valorização às formas humanas muito grande, e é uma arte mais clara, né? Ainda que retrate temas antigos, é uma arte que você vê que ela é muito mais clara que uma idade antiga, que a Idade Média. Então é uma expressão dos valores burgueses, imita a natureza, porque realmente a arte ela vem imitando aqui a natureza, retrata a simplicidade da natureza, do homem nobre, do homem sereno, enfim. E aí, pessoal, chega na ponte, tudo isso que a gente está falando são as bases para a gente entender um pouco mais da filosofia política, que filosofia política discute sociedade igualitária, um governo constitucional, economia liberal, e dentro dessa filosofia política, uma discussão muito importante e clara e cara dentro da filosofia política é exatamente o contratualismo, que é o que a gente vai estudar com o contrato social, como Locke, que o Matheus vai explicar, que eu mesmo vou explicar também, como Descartes, que ele é muito conhecido também, como a gente não vai estudar Descartes, mas principalmente Montesquieu, Voltaire, Rousseau, toda essa galera está conversando sobre a filosofia política, sobre a relação entre Estado e Igreja, que não deveria haver na visão deles, sobre por que nós devemos ceder aos Estados certas liberdades. Então, todos esses filósofos aqui são filósofos contratualistas, são filósofos da filosofia política. Então, na Idade Moderna, a filosofia teve várias ramificações. Teve o empirismo, teve o racionalismo, teve o pragmatismo e teve a filosofia política, que é o que eu estou tentando trazer para vocês, né? O que eu vou trazer nessa aula, na próxima aula, na outra e na outra, é sobre essa filosofia política, discutindo o contrato social que vocês tanto estão discutindo em ciência política. Então vem Locke, né, com o pai do liberalismo, criticando o absolutismo, obviamente, extremamente contratualista, como a gente vai ver na próxima aula, principalmente com o Matheus e comigo lá na UCD. E aí esse é o Locke, Descartes, né, que é penso, logo existo, muito famoso. Hoje é bato self, logo existo, né? Como é que a galera fala? Posto, logo existo. É uma filosofia da dúvida, né? Muito bacana, ele discutiu muito. O método cartesiano de ensino até hoje é utilizado. Como é que Descartes dizia? Que a gente deve estudar cada parte para entender o todo. Olha como é o currículo do direito de vocês. Vocês estudam cada parte do direito civil, direito administrativo, direito penal, tudo separado, para depois você entender o todo. Isso é o método cartesiano. Estudar um pouquinho separado para depois entender o tudo. Aí Montesquieu, Voltaire, Rousseau, são coisas que a gente vai estudar. Na verdade, a gente não vai estudar nem Montesquieu e nem Voltaire, mas vocês vão estudar, com certeza, em ciência política, vocês devem estar vendo, se vocês não forem ver isso, vocês vão ver isso em filosofia do direito. A gente vai ver Rousseau, né, com a Manuzinha, o homem nasce bom, ele chamam Rousseau muito de ingênuo, Diderot, Adam Smith, são caras que influenciam a economia até hoje, e são caras que nasceram e foram muito importantes aqui para a filosofia política. E esse movimento, né, do iluminismo, ele teve muita influência e ele traz influência até hoje, né? Então, o iluminismo, ele traz a influência de liberdade de pensamento, expressão, uma liberdade religiosa, igualdade de direitos, eleições livres, sociedade justa e igualitária. Tudo isso aqui, turma, são coisas que a gente vive até hoje, né?
E foram essas mudanças da sociedade que fizeram a gente chegar onde a gente chegou, e foram essas mudanças da sociedade que trouxeram o Renascimento, né? E aí eles terminam com a reflexão crítica, né? Se o iluminismo ele é importante ou não hoje. Então hoje a gente vê, por exemplo, que a Colômbia está sem presidente, está sem presidente do Congresso também, a Venezuela está o caos também, mas a gente vê o tempo todo a gente tentando brigar por melhores condições, por melhores qualidades, a gente cada vez mais está tentando tirar esse autoritarismo todo. Essas eleições mostraram isso, né? Como os candidatos votados pelo presidente, o presidente, ele, não estou criticando, estou só falando, é um fato, o presidente ele vem com populismo com populismo não, ele vem até com populismo, mas ele vem com uma questão autoritária muito grande, né? E os candidatos que ele apoiou, a maioria dos candidatos que ele apoiou não foram eleitos, exatamente porque eu acho que a sociedade ela não aguenta mais esse autoritarismo todo que a gente já viveu na Idade Média, né? Como vocês estão vendo. Então o iluminismo ele faz com que as pessoas pensem mais e briguem por coisas melhores. A nossa Câmara dos Vereadores, graças a Deus, foi bem renovada, e isso mostra que as pessoas querem mudar, que a gente talvez não aceite mais tanta corrupção, até porque não dá mais, turma. Nosso país quebrou, que a gente falava, na minha época, né, quando eu era mais jovem, dizia assim, poxa, como é que pode? Roubam o Brasil continua aí firme e forte, dólar R$6 e tantos, até meu irmão conversando, né, meu irmão ganha em dólar, né, então, meu irmão, que ele ganha, eu multipliquei por 6, eu digo, irmão, tá complicado, porque o real tá cada vez mais, até para viajar mesmo, não tem mais condição, com o dólar do jeito que tá, com o euro do jeito que tá, com a libra do jeito que tá, libra da Inglaterra, né, porque existem outras libras, mas assim, o nosso país quebrou, não tem mais para onde correr, e cada vez mais não consegue mais sustentar isso. Então, muito desse direito que a gente tem hoje, de liberdade, de eu mesmo estar falando aqui, sem ninguém me tolher, né? Óbvio que eu tento respeitar o máximo possível, porque eu sei que você defende coisas que eu não defendo, e eu respeito muito isso, vocês sabem disso. E eu sei que você pode não concordar com coisas, e a gente respeita. Mas, assim, o fato de eu poder estar falando em sala de aula, não vem o presidente, o governador, ou o meu chefe. Eu mesmo encontrei um amigo meu, e eu tenho um curso, e aí nesse curso que eu tenho, chamo alguns professores, e eu encontrei esse amigo no sábado. Ele é defensor público, ele é muito bom, cara, incrível, e ele já estava meio alto. Aí ele disse assim, cara, eu queria te agradecer por nunca, porque ele é muito extremo, sabe? Aí ele é esquerda doente mesmo, que aí eu também não sou. E ele disse, cara, eu queria te agradecer por nunca ter tolhido a minha liberdade de falar em sala de aula o que eu penso, o que eu acho. Eu digo, não, claro que eu não vou fazer isso e nunca vou fazer isso, né, pessoal? Principalmente eu sendo do direito, tolher o direito que você tem de expressar a sua opinião, de liberdade, não. Posso não concordar, mas defenderei eternamente o direito de você dizer o que você acha. E principalmente ele, que é um cara inteligentíssimo, porque ele não só fala, como ele mostra dados. Eu acho incrível, assim, a forma dele. É um professor excelente. Ele, enfim. Então, pessoal, realmente, o Renascimento, o Iluminismo, ele exerce influências na gente até hoje. E muito do que a gente tem hoje, dessas revoluções que a gente faz, é graças a esse movimento iluminista, né? E com isso eu termino esse slide dos meninos, que foi um slide incrível, incrível mesmo. Deixa eu parar aqui minha apresentação, para saber o que vocês estão de dúvida. Ai, Jesus. Elaine, o iluminismo está presente nos nossos dias, né? É incrível como a história se repete. Elaine, só que o que eu vejo é que o movimento agora é para ir voltando para a Idade Média. Eu sempre converso com vocês. Então, eu vejo que a razão está cada vez... Porque o iluminismo ele foi o ápice da razão. Quando surgiu Jesus Cristo, a razão não teve ápice, porque a razão ficou subordinada à fé. Aí, com a filosofia cristã, foi tentando unir fé e razão, mas sempre a fé superior à razão. Com o iluminismo, foi o ápice da razão. Assim como Aristóteles foi o ápice da razão. No meu ponto de vista, a gente não está no ápice da razão, não. A gente está longe, a gente já está descendo. Daqui a pouco a gente vai acreditar, sabe-se Deus, Esqueci o nome da religião, turma, que acredita que a gente é espíritos de um planeta. Ai, Jesus, eu tô com a mente tão ruim hoje, eu não sei porquê. É a segunda coisa que eu não lembro. Como é porque tem Zion, é Zion, o nome do Deus deles? Vocês não sabem, não?
que aí nosso corpo aprisionou nossos espíritos, que era de outra alma. Como é o nome, meu Deus? Enfim, sei não, mas não. Mas daqui a pouco a gente está todo mundo acreditando nessas questões. Não é Matrix, não, Hernandes. É uma religião mesmo, de verdade. Religião... Para poder lembrar, porque para lembrar uma religião dessa tem que estar no confronto errado. Só... É verdade. Seres extraterrestres. Cara, mas... Seres extraterrestres... Deixa eu ver. Alma... Aí, isso vai ser Zion. Deixa eu ver aqui. Zion. Sabe quem é dessa religião? O Tom Cruise. O Tom Cruise é dessa religião. Que tem OVNIs. Como é o nome dessa religião, meu Deus? Cadê, meu Deus? Por que tu não diz? O Hernandes está dizendo que é cientologia. Cientologia. Obrigado, Hernandes. Cientologia. É muito famosa, vocês estão por fora. Obrigado, Hernandes. Show de bola. Esses artistas são todos loucos, a gente não deve se basear neles, não. Ai, meu Deus. Eu chego me deu um banho agora. Pois, Hernandes, obrigado aí. Pois é, a cientologia, daqui a pouco aí tá todo mundo cientológico aqui, mas não vamos criticar, não. Vamos dar respeito a todo mundo para exercer a religião que quer exercer e acreditar no que quer acreditar. Enfim, turma, essa foi a nossa aula de introdução à filosofia política. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o iluminismo, o renascimento, esse contexto de transição. E na próxima aula a gente entra para falar de um desses filósofos políticos, que é Rousseau, só que vocês vão ter que ver outros 3 nas aulas que eu vou deixar gravadas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, pela participação. Adoro dar aula para vocês, acho muito legal. Obrigado